E agora, aqui é considerando um problema hipotético, é uma folha de mamona com crestamento, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, em que eu vou mostrar um teste que é feito também no microscópio, que a gente chama teste do fluxo. Eu ainda não achei um tecido com Haustonia, né? A Haustonia é uma bactéria que faz o teste do copo. Tem o teste do fluxo do caule, que é feito exclusivamente para a Haustonia, e o teste do fluxo para a folha, tá? Que é feito para qualquer suspeita de doença bacteriana. Olá, então eu tenho uma amostra aqui, eu vou falar para vocês agora sobre o método de observação de fluxo bacteriano em folha. Então, o que acontece? Essa amostra é uma amostra de mamona, então a gente está observando um crescimento, uma queima foliar pelas bordaduras. No momento da coleta, geralmente nos períodos mais frescos, para você fazer um teste ligado à diagnose de uma doença bacteriana, você tem que ter algumas premissas, algumas características. Uma delas, ou é observação de fluxo bacteriano. O segundo ponto é se no momento que você coletou, você observou nessas lesões que estão presentes aqui na bordadura, ou seja, se for uma doença bacteriana, ela está entrando pelos hidratórios, que estão localizados nas bordas das folhas, e para eu checar se essa minha hipótese está correta, eu vou fazer, né, esse teste do fluxo bacteriano em folha, que basicamente vai ser composto, né, de um processo de observação do tecido vegetal em água, no microscópio óptico, para observar se entre essa parte do tecido doente e sadio vai eliminar um pus bacteriano. Então, outra característica, né, que a gente vai observar dessas amostras é que você não vai encontrar sinais de fungos, se for uma doença bacteriana. Então, ao invés de você encontrar fragmentos, micélio cotonoso, né, de um fungo, tanto na face abaxial quanto na face adaxial, a gente vai encontrar, às vezes, uma mucilagem, às vezes uma aparência, né, mais brilhante no verso da lesão, ou então entremeando entre a parte doente e a parte sadia da doença. Para fazer esse procedimento, né, procedimento de preparo, né, até para fazer esse método de teste de uma doença bacteriana, que é observação do fluxo bacteriano em microscópio óptico, a gente precisa de uma lâmina de microscópio, água, né, uma lamínula, tesoura, um instrumento de corte ou um bisturi e uma pinça para a realização do procedimento. E aí, os procedimentos de manuseio, a gente vai mergulhar uma solução de álcool e passar na chama do fogo para esterilizar o material. Então, vamos começar pegando tanto a pinça quanto a tesoura. Eu vou passar na chama da lamparina. E vou pegar aqui, entre uma parte doente e sadia, desse crestamento que eu estou observando, a minha hipótese é que seja uma doença bacteriana da mamona, e vou recortar entre a parte doente e entre a parte sadia. Vou pegar com a pinça e vou transferir esse fragmento sem fazer, né, nenhum tipo de lavagem superficial com isolamento, né? Eu vou pegar e vou cortar algumas tiras desse fragmento para expor a área de contato em cima dessa lamina. Cortar vários fragmentos, posso fazer vários ou deixar poucos fragmentos. E aí esses fragmentos eu tomar cuidado para eles não ficarem sobrepostos uns aos outros. E aí, qual que é a ideia? Eu separar, né, esses fragmentos do tecido. Eu aproveitei, eu peguei uma tira grande, vou colocar aqui, ó. E nessas bordas, eu vou ampliar no microscópio para observação
da exudação de pus bacteriano entre essa parte doente, onde eu realizei esse ferimento, esse corte, e a parte sadia. Só que para eu observar, eu tenho que agora colocar uma gota de água. Eu vou colocar uma gota d'água nesses três fragmentos. E aí, como se eu fosse preparar uma lâmina, né, microscópica, eu vou pegar a lamínula, né, e vou depositar em cima desse corte do tecido. Então, repare, é a lâmina, a água, a lamínula, vou pegar outra lamínula e vou observar no microscópio, dentro de 3 a 5 minutos, a exudação de um pus bacteriano. Aqui eu tenho mais tecido, então eu vou adicionar mais água para que ele complete, vem aqui na borda, vou adicionar mais água para que eu possa observar a exudação do pus. Então eu vou levar essa lâmina agora para o microscópio e vou esperar um tempo para ver se entre essa parte cortada do tecido, né, e a parte sadia comece a eliminar pus bacteriano. Então, é um método qualitativo, se vocês observarem. Então, ele só diz se tem ou não, se essas lesões desse crestamento, que é um padrão que está presente, se refere-se a uma doença bacteriana. Então, nesse vídeo, né, o que você vai ver no microscópio, você pode ter ilustrações. Esse aqui é uma ilustração do enfesamento pálido, né, do milho. Então, basicamente, existe um teste, um outro teste que é chamado de teste da mobilidade, que geralmente você não faz de planta, porque a quantidade de massa de esporos é menor, de células bacterianas é menor. Mas o que você vê no microscópio, na água, ela fica meio que tremendo. Então, ela tem essa mobilidade, que é a característica da bactéria. E aí você vai ver isso de início. Mas o que eu quero mostrar no teste do fluxo, que caracteriza, é para essa doença do milho aqui, ó. Esta ilustração aqui, ó. Essa foto. Então, aqui é uma folha de milho que eu tinha suspeita, e aí você faz justamente esse teste. E aí, na borda da folha, entre a parte doente, pela nervura, você observa, parece que você está esvaziando ela e uma granulação. Em microscopia óptica, a bactéria, ela não é tão nítida, porque é um organismo muito pequeno. E aí você vê uma mobilidade aqui. Então, esse é o que a gente chama do teste do fluxo, que eu estou colocando aqui para vocês. E aí você sabe apenas que o sintoma inicial, né, daquela mancha é de sintoma de uma doença bacteriana na mamona. Então, esse seria a ilustração que você teria a partir da folha, tá? A visualização que você teria da folha. Professor, Oi. qualquer doença bacteriana, eu posso fazer aquele teste do copo e eu consigo observar aquela estrutura que aparece na água? Tá, boa pergunta. Anotem no caderno de vocês. O teste do copo, imagine, o teste do copo significa para um caso específico, somente para um caso de Haustonia solanacearum. Vou digitar aqui no chat. Haustonia é uma bactéria Haustonia solanacearum em caule de Solanacea, principalmente tomate e batata, tá? Ele só funciona para esse caso. Por que que dá certo? Você pega, eu vou tentar achar um caule com Haustonia para fazer esse teste, ou então um vídeo. Ele só funciona porque no caule de batata e tomate ele produz muita célula bacteriana, muita quantidade de células bacterianas. E quando você coloca na água, tamanha é a quantidade a ponto de você ver os riscos saindo do tecido, né? Eu vou ver aqui, enquanto passo o vídeo, eu vou procurar na internet para mostrar para você. Então, o teste do caule só funciona para esse caso. Agora, da folha, seria para todas as suas possíveis hipóteses de doenças bacterianas. Tá bom? Entendeu? Entendi, certo. É porque quando a gente estava mexendo com aquele tomate lá na horta, aí aconteceu um caso Murcho. de Haustonia em algumas plantas.
Aí eu pesquisei na internet sobre a doença e falava sobre esse teste do copo, eu até cheguei a fazer, só que eu não sabia se esse teste se aplicava a outras doenças bacterianas ou só para aquela doença. É só para essa doença, tá bom? Ele só funciona para essa doença. O que você pode fazer se ele não produziu pus, não quer dizer que não tenha bactéria. Se a planta está murcha, por exemplo, existem outras bactérias, outros fungos que causam murcha. Você tira a parte, eu vou falar um pouquinho disso depois no isolamento de patógenos. Você tira a parte externa e aí internamente você bota no meio. Pega internamente, macera o caule, que é o que eu vou mostrar para vocês. Um modelo de isolamento para folha. Você pode pegar do caule também do mesmo jeito, tá? E aí você vai descobrir se Eu fiz um ensaio e eu tenho o resultado aqui que eu vou mostrar para vocês ao vivo, aqui, de um isolamento de folha, que é aquela mesma mamona, aquele mesmo vídeo. Fiz alguns takes aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Uma segunda atividade que seria de de isolamento daquela folha que eu vi que tinha fluxo, que era um teste qualitativo. Eu vou isolar a bactéria para a gente empregar alguns métodos de diagnose. Então, a mesma folha, agora eu vou fazer uma segunda parte de atividade com essa mesma folha. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isolamento de bactéria de um tecido vegetal. Antes de começar, tem mais alguma dúvida? Fabrício, tem mais alguma dúvida? Alguma questão? Não, tá tranquilo, o senhor esclareceu bem. Obrigado. Onde é um método diagnóstico, onde eu vou tentar isolar, produzir uma cultura pura e extrair a bactéria fitopatogênica de dentro do tecido, o qual, quando eu analisei inicialmente na lupa, eu observei a nasaca, eu observei, no meio da lesão, pus bacteriano, eu fiz o teste em microscópio da folha, né, do pus bacteriano em folha, e aí eu suspeito que, durante essa etapa preliminar, eu suspeitei que foi uma bactéria, o agente causal desse crescimento que eu estou observando aqui, nas margens, né, nos bordos dessa folha de mamona. Então, esse é um sintoma de crescimento, algumas lesões elas estão se confluindo, e aí eu vou realizar o isolamento. Antes de explicar o procedimento, eu vou tentar conciliar o material e métodos e explicar as etapas de como a gente vai prosseguir. Então, eu vou pegar essa folha, eu vou recortar com essa tesoura, né? Eu posso usar também uma lâmina de bisturi, né, uma pinça. Eu vou coletar essa amostra, eu vou cortar em vários fragmentos aqui, esses fragmentos do tecido, e vou tentar fazer o que a gente chama de uma asepsia superficial. É claro que antes de eu cortar os instrumentos, eu vou mergulhar nesse álcool, passar na chama da lamparina, e para realizar o corte entre a parte doente e entre a parte sadia. Tá? Então, tecido necrosado eu ignoro e eu vou pegar sempre a região entre a parte doente, a parte com a clorose, né, ou um fragmento da necrose, e a parte doente e a parte sadia. E aí eu vou colocar esses fragmentos aqui. E aí o que eu vou fazer? Então eu coloquei aqui na peneira, eu vou passar, né, em 1% de álcool, em álcool 70% ou 50%, e realizar procedimento de asepsia superficial. Então eu vou deixar ele mergulhado aqui por 1 minuto. Depois que der 1 minuto, eu vou transferir para o hipoclorito de sódio 0,3%, lembrando que o álcool serve para quebrar a tensão superficial que existe na superfície dos fragmentos que eu fiz o recorte e facilitar o desprendimento de moléculas e de outros organismos contaminantes. Então, a ideia é retirar da superfície do fragmento do tecido os contaminantes e isolar a bactéria que está entre o mesófilo foliar, entre as duas epidermes, epiderme superior e inferior, dentro do tecido da planta. Então, o que tiver ao redor, inclusive nas regiões lesionadas, o uso do álcool é para fazer com que facilite essa lavagem, essa retirada desses organismos indesejáveis.
Depois, nesse segundo processo também, eu vou mergulhar por 1 minuto com hipoclorito de sódio a 3%. Eu uso exatamente essa concentração de 3%, para que ela não tenha tanto efeito de profundidade. Por quê? Porque eu não posso matar a bactéria que está no interior do tecido da planta. Então eu vou deixar, e o tempo de 1 minuto é um tempo que em literatura é recomendado para que não tenha essa ação de profundidade, de esterilização de todo o fragmento que está presente. Por quê? Porque o meu objetivo é que esse fragmento, eu faça uma limpeza, tenho uma ação antifúngica agora, com hipoclorito de sódio, HClO, e eu consiga matar tudo que está ao redor, todos os organismos que estiverem ao redor. Fiz essa ação de asepsia, de limpeza com esses dois componentes, agora eu vou fazer a lavagem. Então a lavagem eu faço uma tríplice lavagem. Eu posso deixar em 1 minuto ou só apenas passar nessa água por 3 vezes. Depois que eu passar por essas 3 vezes, para tirar o que sobrou do álcool, o que sobrou do hipoclorito, né, para não matar a minha bactéria que está no interior do meu fragmento que está aqui, eu vou pegar e despejar os meus fragmentos e secar para tirar o resto que sobrou do meu, da água, né, e tirar o resto, o resíduo de água, resíduo de álcool. Esse papel é um papel de filtro usado para germiteste, para blotter test. E aí eu vou dobrar isso aqui para tirar esse excesso d'água. Depois eu pego esses fragmentos, vou pegar a pinça, transferir esse vidro relógio ou placa de Klein. Aí eu vou pegar esse bastão de vidro, mergulhar no álcool, passar na chama e macerar para produzir um esfregaço. E é esse esfregaço que eu vou levar para a câmara de fluxo para eu realizar o isolamento, né, da minha bactéria. Né? Agora eu demonstrei, agora eu vou mostrar tirando da planta. Então agora eu vou mostrando, né, tanto a pinça quanto a tesoura. Estou passando na chama. Vou pegar aqui meu fragmento de tecido e vou recortar entre a parte doente e a parte sadia. Eu vou pegar isso aqui, pegar pedaços grandes, né? É um pouquinho diferente, eu posso pegar, quando a gente vai isolar fungos, às vezes a gente faz fragmentos menores. Aqui, vou pegar um fragmento um pouco maior. Vou pegar de novo outro, aqui essa região da folha. Aqui eu peguei menos tecido morto, né? Do que o caso anterior. E esses fragmentos eu vou fazer uma asepsia. Coloquei aqui um segundo fragmento. Então essa área, se eu cortar muito, né, é capaz de entrar e eu matar a bactéria, né? Vamos pegar agora aqui, ó. E aí, pronto. Tirei os fragmentos que serão os candidatos aonde, nesse teste de isolamento de bactérias, a gente vai tentar produzir né, um macerado, né, um esfregaço bacteriano após realizar a asepsia superficial. Então agora eu vou deixar aqui, vou contar no relógio 1 minuto e vou deixar de molho esses fragmentos na solução de álcool. Sempre é nessa ordem. Primeiro o álcool, depois o hipoclorito por 1 minuto e depois a tríplice lavagem, sempre em águas diferentes, para ir sempre diluindo, reduzindo o resíduo que ficar na superfície da folha. Deixa eu tirar aqui, agora a outra parte. Passados 1 minuto, agora eu vou transferir os fragmentos para a solução de hipoclorito e contar no relógio mais 1 minuto. Passou
Passou 1 minuto de mergulho dos fragmentos da minha folha que eu estou candidata, né, isolamento de uma bactéria, em hipoclorito 1%. Eu vou colocar agora sobre a água. Eu posso deixar 1 minuto, tem autores que fazem 1 minuto, ou pura e simplesmente passo sucessivamente nessas águas para tirar esse resíduo de hipoclorito e álcool sobre o fragmento. E aí fiz a tríplice lavagem em cima do meu fragmento. Após essa lavagem, eu vou despejar esses fragmentos. Vou passar aqui com a pinça. Eu vou recolher, posso recolher minha amostra aqui, aqui, fragmento, pronto. Então isso aqui eu considero, né, também uma, né, durante os isolamentos eu sempre percebi que quando você faz essa secagem, você retira o que sobrou ainda, que fica na superfície. Né? A tríplice lavagem, ela tem como alvo, basicamente, agir sobre essa superfície. Então, lembrando, né, voltando a repetir, esse papel mata-borrão, né, um papel que eu autoclavei. Então, eu sequei a minha amostra e agora eu vou transferir essa amostra para essa placa relógio. Todas elas, uma quantidade até meio grande, uma só já bastaria. Então, como é para isolamento, é extremamente importante, vou tirar essa parte morta aqui. E aí eu vou despejar gotas de água destilada autoclavada, que está aqui, em cima desses fragmentos que foram secos. E aí agora eu pego. Parece meio redundante, né? A gente secou e molhou de novo o tecido, mas a gente tirou, na verdade eu coloquei no papel para tirar o resíduo de algum possível contaminante que esteja na superfície da folha. Entenda que todo esse procedimento de lavagem, vou mostrar, né, na semana que vem, em tecido com o objetivo de isolar fungo. Para isolar um fungo é a mesma coisa, a diferença é que o fungo você não produz um esfregaço do tecido. Você pega fragmentos menores que esses e insere, mergulha no meio de cultura, ou coloca sob a superfície do meio de cultura. E aqui é para retirar e ele não aumentar essa contaminação dentre esses processos. E eu posso fazer dentro, né, dentro do laboratório, né, fora da câmara de fluxo aqui, esse procedimento. E lá no procedimento de isolamento, sim, que eu vou abrir o meio de cultura, lá sim precisa de um rigor maior de condição ascética. Eu vou botar agora e vou macerar esse tecido. Pão de vidro, vou mergulhar no álcool, lembrando que vidro ele estoura, então eu não posso ficar diretamente, então eu vou flambar, passar pela chama, tomar cuidado para não quebrar, para não estourar, e tentar macerar os fragmentos, agora para tirar a bactéria que esteja no interior dessas amostras. E esse esfregaço, né, que está aqui, eu vou depois para a câmara de fluxo e realizar a riscagem da bactéria no meio. No nosso caso aqui, a gente tem meio nutriente água. E aí a gente vai observar se ela, o seu crescimento. Se vocês não tiverem placa relógio, às vezes vocês podem fazer em lâminas de microscópio, podem utilizar a placa de Klein, né, que ela tem um afundamento, onde você coloca a amostra. Então você está vendo aqui que está meio esverdeado, é porque você já sabe que já fez uma maceração. E agora, com o auxílio essa suspensão que ficou aqui, dessa maceração, eu vou riscar na placa para observar
a presença, se existe ou não bactéria, e se eu vou observar o padrão, né, de uma colônia bacteriana no meio, crescendo. Tá? Agora a próxima etapa, câmara de fluxo. Passou 1 minuto de mergulho dos fragmentos da minha folha que eu estou candidata, né, isolamento de uma bactéria, em hipoclorito 1%. Eu vou colocar agora sobre a água. Né? Ali macerou, agora fui para a câmara de fluxo. Então agora eu vou pegar os fregados que eu produzi fora do ambiente da câmara de fluxo. A câmara de fluxo eu limpei com álcool. E aí eu tenho um meio aqui NA. Tá? NA, ele é composto, né, meio pronto, em que eu coloco 20 gramas para 1 litro dessa amostra, que ela é composta de extrato de leptona, 5 gramas, ácido clorídrico, água, né, e extrato de cálico, né, que é o componente desse meio. O meio já pronto, então eu só pego a quantidade, se é para 500 ml, daí eu coloco aquele 28 para 1 litro, ou 14 para 500 ml. Então a gente já verteu o meio está aqui pronto. A placa do meio eu identifiquei, coloquei uma nona, crescimento, a data de hoje, e aí eu vou pegar a minha alça de platina, vou mergulhar no álcool, e vou utilizar um método de estreamento para o tipo quadrado. Então, eu vou mergulhar, né, essa suspensão em cima, né, dessa gotícula que está aqui. A minha amostra está aqui. E vou pegar e vou começar. Aqui é a área onde está mais concentrada a minha amostra. Vou girar minha placa e vou diluir minha amostra. Ó. Segundo estreamento. Aqui, terceiro estreamento, tentando diluir. Agora, daqui para cá, eu uso o reflexo da lâmpada para poder espalhar a minha amostra. E aí, eu vou ter as colônias, né, depois de 24, 48 horas, sem encostar nesses lados que estão mais concentrados. E vou espalhar o resto da minha colônia. Se tiver concentração bacteriana, vai crescer nesse espaço, tá? Então, aqui é só unidirecional. As outras 3 escagens foram, né, no mesmo ponto. Então, depois que eu fiz a escagem, vou pegar ao redor da placa, faço uma chama. E aí toda a placa, né, o procedimento de a luva lá na borda das placas. E agora passar o fundo plástico entre a tampa e o fundo, né, deve estar a entrada de organismos. E aí vou deixar para incubar, né, de 25 a 35 graus, tudo vai depender do tipo de câmara que você tem. Presentes bactérias, geralmente 35 graus, tudo vai depender do gênero, espécie. E aí, depois que ele crescer, eu vou realizar a replicagem para purificar a colônia álcool. Ela vai ficar aqui no meio, colônias isoladas. E essas colônias isoladas serão o álcool para eu replicar para outra placa de DNA. E essa placa aqui que eu fiz, ela ficou desse jeito. Agora já faz mais de 10 dias, né? Que eu fiz esse vídeo. Esse é o resultado, então, dessa cultura. Então, ela cresceu bem, não houve contaminação. Então, o objetivo principal da gente conseguir purificar e essas colônias isoladas. Agora, a gente vai passar para um outro meio, fazer teste GRAM e vários testes bioquímicos.
Sobre os testes bioquímicos para identificação de bactéria, eu gravei um vídeo que está no YouTube, testes bioquímicos, né, que a gente aplica para essas diferentes colônias. Então, uma nova bactéria, a próxima etapa seriam esses vídeos. Eu vou colocar esse mesmo vídeo depois para vocês lá dentro do... Só para vocês, a título de curiosidade, entender. Sobre essa parte de isolamento de bactérias, vocês entenderam? Eu achei muito fantástico, assim, o fato de ter dado certo. Não estava muito crente. Que quando a gente filma, parece que tudo dá errado, assim, né? Mas deu certo. E agora tem aqui uma bactéria que cresceu naquela lesão. Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Entenderam? Né? Então, no caso, quando você encontra uma situação de uma lesão aquosa, né? De uma lesão molhada, tá? Dúvidas? Tá? Então, eu mostrei o teste do fluxo e mostrei aqui para vocês, né, uma outra atividade ainda relacionada a isso, é o isolamento de bactérias de tecido vegetal. Tá? Vamos falar sobre o teste ELISA, né, para poder... Vou ajudar, vou colocar aqui, ele é um vídeo que está em inglês. Eu vou tentar comentar para facilitar o aprendizado de vocês, né, para quem tiver dificuldade. ELISA testing is the most suitable tool for disease diagnosis and vaccine monitoring. Né, o teste ELISA é um dos mais sensíveis testes para detecção, não só, ele geralmente é direcionado para vírus e bactérias, é como se fosse uma segunda geração abaixo do PCR que a gente tem. O último vídeo é sobre PCR. Esse aqui, vamos falar sobre os equipamentos, é uma ponteira multicanal, quando você tem muitas amostras do campo, né? Assim como você tem procedimentos para solos, que você pega muitos solos e analisa o solo, você também pode fazer, laboratórios são especializados em receber muita quantidade de amostras de plantas e verificar a questão da incidência de doenças bacterianas, doenças virais, e aí você precisa analisar muitas amostras. Aí esse é um equipamento em que ele vai medir volumes, né? A micropipeta, a gente chama de multicanal, ao invés de ter só uma ponteira, né, ela tem vários canais, ela está calibrada para pegar 5 microlitros de solução, tá? It is a fast technique. Então, uma técnica bastante rápida, fácil e bastante implementar. Outra característica importante desse teste é essa placa, né? Então, a placa, as pessoas confundem a placa do ELISA com a placa do teste do PCR. O PCR, geralmente, ele é meio que cônico, a ponta. E do ELISA, ele é meio que arredondado no fundo. Então, você vai adicionando os componentes, né, os anticorpos e os antígenos, né, nessa amostra em diferentes proporções, em diferentes quantidades. Quando falar do PCR, vocês vão ver que o PCR ele tem uma quantidade maior de ingredientes, de componentes para reação. Eu considero mais complicado o PCR que o ELISA. O ELISA seriam 3 a 4 componentes que vocês vão colocar nesses buraquinhos aqui. Então, já imaginou se você tivesse que ir um a um para colocar? E aí, quando você tem o homem inventou, né, uma ponteira multicanal, né, com essas várias pontas, eu faço tudo isso ao mesmo tempo. Então, With possible automation for large-scale screening. Então, ele permite uma automação em larga escala para você selecionar e identificar a sua amostra. Isso serve para bactérias em humanos, bactérias em animais, bactérias em plantas. And the ELISA kit is E, geralmente, eu não tenho aqui kits, né, para identificação. Então, existem empresas como essa IDVET, eu acho que esse aqui é um teste para identificação de uma doença bacteriana em veterinária, né, da área de veterinária. Então, você compra o que a gente chama um kit de ELISA, tá? Que ele é composto por vários elementos que ele vai mostrar a seguir. The following elements. The kit documents
instructions for use, Então, ele vem com os documentos de instrução, né, de uso e qualidade quality control data sheet. da amostra, The kit reagents, ELISA plates, os kits de reagentes que você compra isso, eu não faço. Então, empresas especializadas vendem esse kit ELISA. in which the samples to be As placas de ELISA, né, com amostras para serem testadas e adicionadas, e aí isso você retira do campo. tested are added. Então, aqui não tem absolutamente nada a ver com DNA, tá? Eu não preciso fazer extração de DNA para o teste ELISA. É um teste baseado em você colocar em contato, né? Vocês viram agora há pouco, o professor acabou de mostrar a bactéria que cresceu. A bactéria está aqui, agora eu posso testar se essa bactéria, com o kit ELISA, para identificar o gênero ou a espécie dessa bactéria na minha amostra. Eu posso detectar na amostra da planta, posso detectar também, pegar uma colônia dessa aqui e colocar na placa para poder identificar, tá? É um indivíduo, né? O corpo estranho, né? O antígeno que a gente chama o corpo estranho. Several buffers. The Vários tampões, né? Que ele coloca aqui. blue one is for sample dilution. Então, o azul é uma amostra para diluição. The yellow Tampão one azul. is for conjugate O tampão alaranjado, a gente chama de diluição do conjugado. dilution. The transparent one O tampão transparente, ele é um concentrado para is the lavagem. concentrated wash solution. The brown bottle O frasco marrom, né? Ele é o substrato. is the substrate. The transparent one with the Daí o frasco transparente com vermelho, eles são soluções para pararem o processo da reação antígeno-anticorpo, red cap is the stop solution. né, ao próximo, né, com a tampa vermelha, né, para parar a reação. The kit also includes a concentrated conjugate E o kit também inclui, né, o concentrado conjugado and positive and negative e os controles, né, as testemunhas, controles positivos e negativos, que você vai adicionar especificamente, ao invés da sua amostra, da minha bactéria, ao invés do meu vírus, eu vou colocar dentro de né, vocês viram a placa de ELISA agora há pouco, eu vou colocar para ter certeza que não vai dar resultado positivo, que não vai dar resultado negativo. controls. How to perform an ELISA test. Tá? Então, é um procedimento de testagem, né, do ELISA, né? ELISA é uma sigla, né, de um teste baseado em interação antígeno-anticorpo By de step. amostras para The micro-organismos. ELISA kit must be stored Então, os kits de ELISA, eles devem serem armazenados a 40 graus, a 4 graus, ou seja, eles são refrigerados, eles não são congelados, tá? at 4 degrees. Before starting a test, please allow all Para iniciar o teste, e depois você vai pegar todos esses reagentes e deixá-los em uma condição de temperatura ambiente. Aqui, os tampões, e aqui os controles positivos e negativos, e aqui a placa do ELISA vedada, né? all reagents to come to room temperature, that is to say 21 degrees. Homogenize all reagents by inversion A primeira coisa que você faz é homogeneizar todos esses reagentes. Esse aqui é um spinning, um vortex, então o vortex é o nome da marca, então você vai colocar, e ele vai fazer uma agitação para homogeneizar e aí esses componentes. Então, quando você fala vortexar, está relacionado de agitar, né, o material. or vortexing. Wash solution preparation. Então, aqui a água, né, a preparação da água de lavagem. Então, existem etapas, sabe, em que você tem que colocar primeiro, ou depois segundo, depois terceiro, desses reagentes dentro daquela placa de ELISA. Mix thoroughly to ensure that the wash Então, você vai colocar essa água de lavagem, Concentrate is vai completely solubilizar, solubilized. né, para solubilizar o material. Prepare the wash solution by diluting the wash concentrate to 1 to 20
in distilled or deionized Então, ele water. vai preparar com água destilada, né? Plate Vai preparation. misturar. The Activate ELISA kits can be supplied in whole plate or strip plate formats Abre a placa de ELISA. to suit your testing volumes. In this run, the strip plate format is used. The remaining strips are being kept aside for future tests. Do not forget to identify your strips for a good Então, você pode identificar, né? Geralmente as placas elas têm linhas e colunas. Você pega um papel quadriculado e identifica se você tem uma determinada quantidade de amostra, o que cada quadrante, né, desse primeiro local A, né, coluna A, linha A, de qual que é, para você não perder a amostra, né, não saber se é de tomate de qual região do código. Então, isso você precisa anotar num papel. Então, boa parte do sucesso desses testes, vários testes, vocês vão ver que é da mesma forma para o teste PCR, você precisa também dessa folha quadriculada onde você anota as amostras. Meninos, vocês estão entendendo o que o professor está falando? Está difícil de entender? Está fácil? Dá para acompanhar? Ok, posso continuar? Esse é um ELISA, um tipo de teste aplicado para identificação de doenças de plantas. traceability. Predilution step. In the predilution Então, essa é a primeira etapa de pré-diluição, né, que você vai realizar. plates, add 5 microliters of each sample to be tested. Set aside Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, ó, deixa eu voltar só um pouquinho. Aqui, essa placa marrom seriam as amostras das plantas, em que ele vai colocar, ó, a quantidade de 5 microlitros da amostra para ser testada, que é o antígeno. Então, existe o ELISA direto, indireto, vocês vão ver depois. Aqui ele está colocando primeiro o antígeno no fundo. Depois eu vou mostrar para vocês as diferenças entre os ELISAs. E aí vocês vão dizer se esse vídeo fala do ELISA direto ou indireto. Então, ele primeiro colocou o antígeno, 5 microlitros. Lá. A1, B1, C1. Então, ó, A, B, C, D, E, né? Seriam as amostras positivas e negativas, né? Seriam quase que as testemunhas. D1 for the positive and negative controls, and E1 for an optional internal reference material. E depois o material de referência. Then add 245 microliters of dilution buffer 14 to all wells except to control wells A1, B1, C1, D1, and E1 if necessary. E aí você vai pegar essa solução tampão que ele colocou aqui, é para justamente, o tampão serve para não ter variação de pH e os componentes químicos das células, né, eles não se desintegram, não sofram lise. É a qualidade da reação. It is recommended. Então, recomenda-se que siga essa ordem para to respect the indicated order of deposit to be able to e que você seja capaz, né, de controlar a adição da amostra em visually cada, control né, addition of sample to each well. Então, colocou o tampão sobre a sua amostra. At this step, the samples are 1 to Então, nessa etapa, as amostras elas vão ficar diluídas na proporção de 1:50, né, na placa. 50 diluted. Olha que legal, né? Então, os resultados já positivos já mudaram de cor. O tampão, ele fica azulado, ele está marcado, né, conjugado. E aí, quando você tem uma interação antígeno-anticorpo, você já vê mudanças, né, de coloração. Thanks to standardized protocols. Os protocolos padrões, né, eles utilizam vários tipos de Across ELISA. the avian ELISA range, you may use the same predilution plate E aí vocês têm aqui o ELISA para uma doença 1 e aqui o ELISA para a doença 2 com diluições diferentes. to test for multiple diseases. Dilution step. Então aqui é a segunda etapa, né, de diluição. Agora, você já fez, né, na primeira diluição. E aí vocês têm a microplaca. In the ELISA microplate, add X microliters
Aí você coloca um valor aleatório em microlitro do tampão de diluição aqui nessa amostra, e muitas delas, as amostras podem ser testadas. Of dilution buffer 14 to as many wells as there are samples to be tested, not to control. Então, não colocar, né, o controle em A1, B1, C1, D1 e E1, se for necessário. Tá vendo que ele só colocou nas últimas, né? As primeiras ele não adicionou esse tampão e deixou sem, por isso que estava, desculpa, anteriormente eu estava falando que estava sem coloração, é porque ele não adicionou o tampão. All wells A1, B1, C1, D1, and E1 if necessary. Add X microliters of the pre-diluted sample. Né, um valor, né, aleatório de volume das amostras pré-diluídas foram adicionadas. Depending on the final sample dilution. For example, for a 1 to 500 final dilution. E aí é quase que aquele ensaio de diluição em série que vocês veem em microagrícola, né? Estão trazendo uma determinada amostra e colocando aqui uma alíquota, né, de 1 para 500. Era 1 para 50 na primeira fileira, agora 1 para 500, né, para a diluição final das amostras que você está Dilution fazendo. of samples. Add 90 microliters of buffer. E aí adicionou 90 microlitros do tampão e 10 microlitros das amostras pré-diluídas, né, na situação de 1 para 500, que está aqui. And 10 microliters of pre-diluted samples. You will now add the controls. E agora você vai adicionar para os controles 100 microlitros, né, do controle negativo, no A1 e no B1, né, nos dois primeiros pocinhos aqui dessa placa que está sendo realizado. 100 microliters of the negative control to wells A1 and B1. 100 microliters of the positive control. Ele pegou 100 microlitros, né, do resultado positivo lá do frasco, que você tem certeza que vai dar positivo, e colocou agora, né, 100 microlitros em C1 e C2, que seriam os controles do ensaio. To wells C1 and D1. Então, tudo uma checagem. Já imaginou se isso é um teste com uma amostra que é de humanos, né? A vida de uma pessoa pode interferir, ou até mesmo de uma propriedade agrícola, né? E isso pode ter reflexos, pode ter consequências severas com relação ao agronegócio, com relação à amostra que ele está trazendo, né? Às vezes você tem uma bactéria que é quarentenária, por exemplo. Então, todos esses cuidados de controle positivo, controle negativo, para você ter certeza que se o resultado der positivo ou se o resultado der negativo da sua amostra, que ele tenha uma veracidade. Então, são procedimentos estatísticos, tá? And optionally, 100 microliters of the Então, colocou 100 microlitros, né, de referência do material no pocinho chamado E1, né, coluna 1, linha E. internal reference material to well E1. Then cover the plate and incubate 30. E aí você cobre a placa e deixa incubar por 30 minutos a 21 graus Celsius. Aí você vai colocar numa câmara de minutes crescimento. at 21 degrees. Ó. Conjugate preparation. Agora uma outra etapa, uma terceira etapa do ELISA, que é a preparação do conjugado, que é o anticorpo para fazer as ligações, né? Porque ele vai mudar de cor. É isso que vai acontecer, vai mudar de cor se a amostra for positiva, se a amostra tiver a bactéria. Lembra que esse conjugado é um anticorpo ligado ao conjugado que vai fazer mudar de cor e verificar se o resultado é positivo ou negativo. Lembrar que o teste ELISA é para... Se eu tenho 5 doenças, eu tenho que ter um anticorpo para reconhecer a doença A, doença B, doença C e assim por diante. Se eu sou um laboratório, tenho um laboratório de bacteriologia, tenho que ter esses anticorpos e os seus respectivos conjugados sempre, né? Seria antígeno, anticorpo, que foi colocado inicialmente, e agora o anticorpo conjugado. Então, tem vários tipos de modelos. E esse anticorpo, o conjugado, é uma proteína que, quando eu colocar fosfatase alcalina,
a ligação antígeno-anticorpo, se ela ocorrer, o líquido muda de cor. E aí você sabe dos resultados positivos. E aí você vai saber o resultado positivo para a Ralstonia solanacearum. Né? O Fabrício perguntou agora há pouco para as outras bactérias. Seria esse teste aqui. E aí eu preciso, para cada um, se existem na cultura da batata 10 bactérias, eu preciso produzir 10 anticorpos. Lembrando que anticorpo é feito dentro em animais cobaias, né, que são utilizados, tá bom? E aí depois extrai, existe um protocolo também para extração, produção de anticorpos, e esses anticorpos são usados para o teste ELISA. Prepare the conjugate 1x by diluting the concentrated conjugate 10x to 1 to 10 in dilution buffer 3. Então, pegou aqui, né, a quantidade do concentrado conjugado, né, e a diluição. Está fazendo uma diluição no tubo. Wash step. E agora vai iniciar a etapa de lavagem, né, da placa. The quality of the wash step Então, deixou as amostras incubando, né, a 21 graus. may influence results. Então, a qualidade da lavagem, dessa etapa de qualidade de lavagem, ela influencia muito nos resultados. Empty the wells. Então, você, né, colocou essas quantidades, virou na pia, né? Wash each well 3 times with approximately 300 microliters of the wash. E aí você vai adicionar aproximadamente 300 microlitros de solução, né, com uma vez de diluição para lavagem dessas amostras. Solution 1x. Between washes, avoid drying of the wells and Lembre que ele está colocando aqui, esse aqui é um laboratório que tem, né, esse pipetador está acoplado diretamente no destilador, ele está colocando água aqui, tá? ensure that wells are completely empty. Então, em cada pocinho você vai completar, ó, lavou de In novo, order to para tirar improve o this resíduo. step, it is Lembra, gente, lavagem é um elemento importante. Eu lavei o tecido da folha quando fiz o isolamento, né? also possible to leave the wash solution in the wells for 30 seconds to 1 minute. Interessante esse equipamento, eu nunca tinha visto. Ó, a água vem aqui, ele aperta e ela vai sair, sai por todos os pocinhos e aqui ele vai lavando o seu material. Before adding the conjugates, the wells should be completely dried. E aí você completa a secagem, né, da sua amostra. Conjugate step. E aqui agora a etapa, né, de colocar o anticorpo. Quando a gente fala conjugate step, a etapa do conjugado, é o anticorpo contendo o conjugado. É algo do tipo, vai ter uma festa e todo mundo que vai para a festa tem que estar com a camiseta branca. Então esse conjugado é uma proteína ligada ao anticorpo em que vai permitir reconhecer. Então, isso dentro de um ambiente. Então, se houver a ligação antígeno-anticorpo, a presença de um conjugado dessa proteína ligada ao anticorpo vai fazer com que ela mude de cor nos resultados que são positivos. Vamos imaginar, para Pseudovorax. Você quer identificar a presença de uma bactéria chamada Pseudovorax, e ele vai mudar de cor. Está quase acabando aqui, Add tá? 100 microliters of the conjugate 1x to each well. Cover the plate and incubate 30 minutes at 21 degrees. Wash Daí você cobriu a placa, colocou o conjugado, né? E agora step. Repeat the wash step as vai shown previously. repetir o procedimento de lavagem. Revelation step. Depois você vai passar agora por uma etapa de revelação, de identificação dos resultados positivos e negativos. The substrate is a light-sensitive E aí você vai colocar a solução do substrato, né, que é uma solução sensível à luz, né? Então por isso que o frasco é escuro, né? solution. Add 100 microliters E aí você vai colocar 100 microlitros desse substrato, daquele frasco que a gente mostrou, em cada pocinho que você está of the substrate solution to each well. Cover the plate and incubate Vai cobrir a placa
deixar por 15 minutos, 21 graus Celsius no escuro. Wait 15 minutes at 21 degrees in the dark. Stop step. A To stop etapa the da reaction, parada, né? add Reação de parada, você vai colocar 100 microlitros da solução, da solução de parada, e em cada pocinho 100 microliters of the stop solution to each well. The stop solution should be added vai colocar a solução que a reação ela não vai continuar, é igual um trem, né? Ele tem um ponto que ele vai parar, né? O ônibus ele vai ter um ponto que ele vai parar. A reação ela precisa de alguns compostos para ela não continuar ligando as proteínas, os antígenos, os anticorpos, para ele parar, né? Aquilo que for de reação igual, vocês têm 1 hora para fazer a questão lá, né, que eu estava falando para vocês lá no Moodle. Depois dessa 1 hora, o computador automaticamente ele dá 0. Então, vocês vão ver isso, essa história de solução de parada, ou então da reação estabilizar, você tem compostos em biologia molecular, né, lá no PCR, vocês vão ter situações em que, na amplificação de fragmentos de DNA, você coloca compostos que serão responsáveis por isso. in the same order as the substrate. Reading step. Read and record the OD at 450 nanometers. The plate must be read within 30 minutes after adding the stop solution. Então, a placa ela deve ser lida, é um equipamento para fazer a leitura, né, do resultado positivo, onde 30 minutos depois você vai adicionar a solução de parada. In order to interpret your data, we advise you to use Os dados, né, eles são ordenados, né, nesse programinha, né, nesse computador. IDSoft. This software program can calculate many E aí o software ele vai calcular muitos parâmetros da sua amostra parameters as validation criteria e validar, né, os critérios, né, do substrato com os valores, né, da relação do substrato com values, a amostra. titers, vaccination age, group, E aí as titulações, as idades de vacinações dos and grupos. offers a graphic representation E esse gráfico ele representa, né, as sondas, né, os resultados sorológicos positivos. of the serological profiles for an easier interpretation. E ele tem uma fácil interpretação desses seus resultados. Please contact IDVET for more E aí, falando, é uma empresa, né, que faz esse teste, information. falando para contactar. Em geral, você também tem outras vias de observação desses resultados, que incluem ver a olho nu essa mudança de cor. Então, ele deixa de ser azul e fica incolor ou fica amarelo. Você vai ver resultados positivos e negativos também. Tem variações desses testes em que os kits eles fazem com que haja essa mudança de coloração, tá? Esse é o teste ELISA que eu queria mostrar para vocês. É do mesmo jeito, só a amostra. A diferença, essa é uma amostra veterinária, mas é só feito com outra amostra, que é uma amostra de planta. Tá bom? Na próxima, vocês aguentam mais um pouquinho? Vamos pegar esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é bem curtinho. É um vídeo indiano em que eu queria discutir com vocês a forma como ele faz. Alguma dúvida até agora, gente? O teste ELISA ele tem uma série de etapas, é um pouquinho, né, sofisticado, de certo modo, precisa de um gasto, né, financeiro para comprar os reagentes, os kits. Alguém tem alguma dúvida? O que vocês conseguiram aprender com o vídeo de ELISA? O que precisa para fazer o ELISA? Antígeno, anticorpo, os kits, os reagentes, a sua amostra, e aí esse antígeno pode ser a célula isolada, que eu mostrei para vocês, pode ser o tecido da planta. Isso funciona, uma gota de sangue, quer saber se a gota de sangue tem a bactéria, tem o vírus, tá? E aí ele tem uma série de desvantagens, que às vezes pode dar um resultado
falso positivo, falso negativo, enfim, e que isso às vezes explica do porquê que não é, às vezes não, por uma situação de precisão e acurácia que é necessária para a amostra, às vezes você usa um teste baseado em DNA, em que você pega essa bactéria, coloca uma etapa ainda a mais, isola o DNA dessa bactéria e pelo PCR, né, que é a essência do teste molecular, amplifica alguma região específica do patógeno e aí você identifica. Por isso que a gente vê, ao invés de usar o ELISA para o coronavírus, a gente usa um teste de PCR, que é o último vídeo que a gente está colocando aqui, tá? Eu estou tentando colocar essa dinâmica de explicar o vídeo, mas com o objetivo de fazê-los entender mais ou menos a técnica, entender os procedimentos que a gente tem. Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? E agora um outro teste mais diferente, né? De isolamento de fungo em fruto. Então, ele está fazendo procedimento de limpeza dentro da câmara de fluxo. Aqui são os meios de cultura para fungos. E aí você coloca uma luz, né, aqui ele está colocando a lamparina. Ele está com fruto aqui presente, então pode ser fruto ou caule. Então o que acontece? Qual que é o grande problema dos isolamentos nos meios? É a presença de contaminantes na superfície. Então o que se recomenda, né, se isso aqui vai ficar lá no meio de cultura, essa parte externa, essa parte que ficou fora em contato com ar, então eu preciso fazer asepsia superficial. Agora, se ela não ficar, se eu tirar essa parte externa, imagine um caule de soja externamente, você raspa externamente todo o fragmento contaminado, joga fora, né? Raspa com um bisturi, passa no fogo, limpa, né, sempre, e depois internamente você coloca o fragmento. Quando você faz esse procedimento de retirada desses fragmentos externos, o fragmento interno não precisa fazer asepsia superficial. Mas se você quiser, se for uma amostra muito contaminada, você pode retirar. E aí, internamente, você vai transferir o tecido para dentro do meio. Então, a diferença de fazer ou não a questão da asepsia superficial, todo o tecido que ficar em contato com o ar, que você for isolar, uma folha de uma planta, sempre você tem que fazer a asepsia superficial, igual foi feito com a folha que eu mostrei agora há pouco para bactérias. Isso aqui eu nunca vi fazer também, isso aqui eu meio que discordo, eu acho que está passando álcool na superfície da lesão, né, dessa parte externa, eu acho que ele vai retirar, acho que é um vídeo indiano. Mas isso aí, né, se funcionar. Mas eu nunca vi esse tipo de atividade em cima da amostra. Ele está aqui quase com uma verrugosa, um fruto. Eu nunca vi essa variação, né, de asepsia que ele está fazendo da superfície. E se você for fazer asepsia, você vai fazer antes, né? Geralmente, dos frutos, o que se faz, outra forma é molhar, né? Pulverizar com hipoclorito, pulverizar com álcool. Quando eu faço inoculação aqui, eu faço isso. E depois eu jogo água para lavar a superfície desse tecido. Olha, ele chamou de scalpel em inglês, quer dizer bisturi.
mas só que ele tem uma espátula, então aí já dá para saber que ele não é, a linguagem dele, ele não é americano. É uma espátula que ele tem, não uma escápula. E aí você vai remover essa área necrótica do tecido, dessa superfície, né? Então ele está raspando a parte externa, porque você vai ter muitos contaminantes. Então era bom ter um papel embaixo, né, ó, fazendo sujeira ali em cima, né? Então ter um papel para não contaminar o seu espaço de trabalho. Né? Ali é um local que precisa estar limpo. Se você vai tirar, dá para tirar fora também, ligar uma lamparina, né, na bancada e retirar esse material. E ali ele faz o álcool de uma maneira diferente, ele não mergulhou, né? Eu estou comprando agora um equipamento chamado de esterilizador infravermelho, em que a gente insere, né, o instrumento dentro de um buraquinho e ele joga o fogo lá dentro, né? Eu estava até mandando agora a prescrição para o fabricante para ver se ele consegue encontrar para mim. Então, o mergulha no álcool e passa na chama, né? Então, em cada lugar você vai vendo algumas variações. E ele esterilizando passando algodão em cima, né? Tem alguns procedimentos que você coloca o instrumento na perpendicular, sabe, da chama, uma chama de bico de Bunsen, né? Do bico de Bunsen, para ter ampliar o poder de esterilização sobre o material. Então ele esterilizou o material, tirou a parte externa, agora ele vai remover a parte doente e avançar nas margens da doença, sempre pegando essa parte do tecido. Tomar cuidado com relação à porção da doença, no momento que vai colocar na placa de Petri, de um meio de cultura BDA solidificado. Então ele pegou, eu acho que pode ter contaminação aqui, eu tiraria mais externamente. Ou usaria um outro instrumento, uma pinça, né? Eu vi que não é propriamente o melhor modelo, mas usaria uma pinça para poder transferir, porque sempre quando você pegar um fragmento e botar no meio, ele tem que ficar no meio, você não pode andar no meio de cultura. E eu colocaria ainda mais uma etapa aqui nesse vídeo, fazendo uma crítica, de secar esse material, né? Porque, às vezes, se você tem muito líquido, as bactérias elas vão impedir com que o fungo que esteja causando aquela verrugose, ele se desenvolva. Então, eu secaria para evitar contaminação. E aí você vai cobrir a placa de Petri, vetar, identificar. E tudo isso, também uma outra crítica, fazer isso próximo da chama, né? Próximo e aqui a sujeira, ali próximo daquilo que é externo, que estava contaminado. Que ele retirou superficialmente, para não contaminar, está próximo da placa que exige isso. E aí usar o parafino da margem para você poder ver. Ó, é maçã, né, que ele colocou ali. Incubar 25, 27 graus Celsius por 6 a 7 dias. Na verdade, 6 a 7 dias não, né? 2 dias... Você coloca geralmente os isolamentos em agar-água, esse seria um procedimento operacional, e depois você coloca no BDA. Depois de 2 dias. Observar o crescimento da colônia em 7 dias e olha como é que ficou. Resta saber se ele isolou ou isso é um contaminante também. Essa é a minha observação. Mas era mais para vocês observarem também isso em cima do que aprenderem em cima daquilo que foi colocado, tá bom? Meninos, alguma dúvida, gente? Estou achando vocês muito quietinhos. Tá tudo certo? E aí vocês assistam a aula de epidemiologia que está online lá para vocês, façam as anotações e
E aí, na semana que vem, a gente fala dos outros vídeos, das aulas práticas, e aí eu gravo com vocês a aula de princípios gerais de computador. Tá bom? Fazer. Tem que ver as datas lá, tá, Arthur? Se tiver... Já passou? Não. Se precisar de mais tempo, né, depois conversa que eu ajeito lá. Tá bom? Isso, Gabriel Pires Assunção. Jennifer, João Vitor. André. Professor, tô aqui. Uhum. Isso aqui, Jennifer, eu botei para você. Não, né? João que não foi, coloquei errado. João Vitor, José Henrique Pimenta. Sara Leandro. Por hoje é só, tá, meninos? Então, até semana que vem, então. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma questão? Então, até semana que vem, tá, meninos? Fiquem com Deus e bom Até semana que vem, professor. Obrigado. final de semana.